Olá, hoje nesse vídeo eu quero falar sobre as mentiras que um dia eu acreditei e que fiz você também acreditar. Para você que não me conhece, eu me chamo Nathan Silva, sou um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, onde eu estive por 20 longos anos. E aqui nesse canal eu relato nos meus vídeos experiências de tudo que vi e do que vivi nos bastidores da instituição. Espero poder de alguma forma ajudar você. Bom, esse vídeo será um divisor de águas, porque até a gravação deste, muitas pessoas que me amavam passaram a me odiar. Muitos que se diziam meus amigos, esses se excluirão das minhas redes sociais e se declararão ferrenhos inimigos. Aqueles que me admiravam deixarão de me admirar. Mas eu quero dizer que eu não me preocupo com isso, porque se assim fosse, eu não estaria gravando esses vídeos apenas com um compromisso com a verdade. Importa para mim agradar a Deus do que agradar aos homens. E mais importante para mim é estar ajudando pessoas inocentes do que agradar aqueles que têm o conhecimento, que detêm a verdade e também a mentira, porém escolheram trabalhar com a mentira, a fim de tirar lucros, a fim de, digamos assim, se beneficiar da ingenuidade alheia. É óbvio que eu sei que assim como um dia eu estive enganado e ensinava sobre assuntos que eu pensava também serem verdadeiros, eu sei também que existem muitos pastores que ensinam ainda, que pregam ainda, porque acreditam que aquele ensinamento ele é o correto. Isso por quê? Porque na Igreja Universal do Reino de Deus, ali, nós, desde que iniciamos a nossa trajetória, aprendemos apenas a pregar versículos isolados. Eu costumo dizer, é o texto sem contexto que é pretexto para falar besteira. Então, nós não aprendemos a estudar a Bíblia. Quem pertence à Igreja Universal do Reino de Deus, quem é um membro, um obreiro, até mesmo um pastor, e pensa que lá se prega a Bíblia, só porque em um culto abre, a Bíblia, pede para você levar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia na hora do culto, e ali ler com você a Bíblia, isso não quer dizer que você esteja estudando a Bíblia. Essa Bíblia pode estar sendo ensinada a você apenas por conveniência. Ou seja, é feito com que você leia, ou ouça aqueles sermões apenas daquilo que é conveniente àquela instituição. Mas o que não é conveniente, eles fazem de tudo para manipular a própria palavra de Deus, para deixar você alienado e não tomar conhecimento das verdades sagradas que libertam. É por isso que muitos não são libertos ainda da religiosidade. Por quê? Porque não conheceram a verdade que liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Bom, hoje eu quero falar aqui sobre os dízimos. Você é um dizimista? De tudo que você recebe, você separa 10% da sua renda, do seu salário, das suas vendas, você que é um empresário, do seu faturamento. E você mensalmente ou semanalmente coloca dentro de um envelope e leva até a sua denominação. Bom, é para você que eu quero falar através desse vídeo. Preste bastante atenção no que eu vou te dizer. O dízimo, ele é um mandamento vigente na nova aliança, no novo evangelho ensinado pelo Senhor Jesus, no Novo Testamento, ou o dízimo, ele faz parte apenas da lei, da época de Moisés. Para você entender o que eu vou explicar, embora eu não vá aqui ler a Bíblia, mas vão haver referências, embaixo aí no vídeo, ou eu vou citar alguns versículos, e aí você depois pega a sua Bíblia, ou enquanto estiver assistindo o vídeo, você dá uma pausa, pega a Bíblia, e você deve conferir comigo, tá bom? Bem, deixa eu explicar para você acerca do Velho Testamento e do Novo Testamento, que traduzindo quer dizer a velha aliança e a nova aliança. É importante
você entender sobre testamento. Testamento, ele é um documento deixado pelo testador e que só passa a ter validade após a morte do mesmo. Enquanto o testador não morre, esse testamento ele não tem o menor valor, tá certo? Guarde isso com você aí, porque daqui a pouco você vai entender. Como é que funcionava o Velho Testamento? Bom, haviam 12 tribos de Israel, tá? 12 tribos. Quando o povo de Israel, eles entraram na Terra Prometida, então essas 12 tribos receberam uma porção de terra. E cada uma delas se apropriaram dessa porção de terra, dessa área de terra. Mas houve uma dessas 12 tribos, que foi a tribo de Levi, que foi a única que não recebeu propriedades. Ou seja, eles tinham uma terra para morar, para habitar, porém não podiam ser proprietários dessa terra. Por quê? Porque essa tribo, a tribo de Levi, ela foi separada por Deus para o serviço sagrado do templo, para o serviço de Deus. Inclusive, era dessa tribo, e apenas e exclusivamente dessa tribo, de onde eram levantados os sacerdotes. Certo? De nenhuma outra tribo poderiam existir sacerdotes, apenas da tribo de Levi. Aí você começa a entender por que Moisés, que era da tribo de Levi, Arão, seu irmão, que era da tribo de Levi, eles receberam os mandamentos de Deus, as tábuas da lei. Então eles receberam a lei de Deus, dentre elas os 10 mandamentos. Vocês devem ter ouvido falar: não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai, a tua mãe, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo como a si mesmo. Enfim, 10 mandamentos. E essa lei, ela foi ensinada ao povo, foi colocada ali diante do povo como uma condição para que Deus estivesse ali sendo com aquele povo. E assim aconteceu. Durante o dia, Deus ele caminhava com o povo através de uma nuvem e durante a noite através de uma coluna de fogo que os protegiam contra as bestas feras do deserto por onde eles caminhavam. A Bíblia fala que os sacerdotes, eles construíram por orientação de Deus o templo, tá? Onde ali havia o santuário, havia o Santo dos Santos, tá? Que era apenas o local onde apenas os sacerdotes poderiam ficar. Só os sacerdotes poderiam ter acesso ao Santo dos Santos. Havia o santo lugar, havia também o átrio, que era onde as pessoas tinham acesso. Só que só quem podia chegar até Deus, quem tinha acesso a Deus na época da lei, eram apenas os sacerdotes. Somente eles entravam no Santo dos Santos, no santuário, e eles ofereciam a Deus expiação, tá? Em favor do pecado do povo. Então, quando alguém pecava, esse alguém não podia fechar os seus olhos e fazer uma oração, entrar na presença de Deus. Não. Esse alguém tinha que fazer o que para ter a remissão dos seus pecados? Ele tinha que pegar um animal, tá? Perfeito, sem defeito, levá-lo até o templo, entregá-lo ao sacerdote, e o sacerdote, ele pegava aquele animal, tirava ali as vísceras, jogava fora, lançava fora, e apresentava, derramava o sangue, matava aquele animal, derramava o sangue, e oferecia a vida daquele animal em troca da vida do pecador. Ou seja, isso caracterizava uma expiação. Assim acontecia no passado. Bom, e assim, ano após ano, tá, havia todo esse ritual. Os dízimos. Como a tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes, eles não tinham posses, tá? Eles não receberam terras, consequentemente não tinham propriedade, e viviam exclusivamente para fazerem a obra de Deus, o serviço de Deus. Então, foi instituído ali
os dízimos, instituído por Deus, os dízimos. O que eram os dízimos? Os dízimos, eles eram mantimentos, alimentos, que aqueles que plantavam e produziam na terra que Deus os fez entrar, habitar e possuir, e delas plantar, e nelas plantar, colher, porque era Deus que mandava a chuva seródia, era Deus quem fazia com que, né, a terra germinasse, crescesse e desse o fruto, que quem dá o crescimento é Deus. Então Deus ordenava que eles tirassem no ano da colheita, tá? Não era semanalmente nem mensalmente, era anualmente. Então eles pegavam ali as primícias, tá? Que eram os dízimos, e levavam para os sacerdotes, apresentavam ali os seus dízimos. E para que era destinado esses dízimos? Bom, uma parte era para os sacerdotes, tá? Se manterem juntamente com a sua família, mas não só para os sacerdotes. Deus também designou para o órfão, o estrangeiro e a viúva. Você pode ler isso na sua Bíblia, em Deuteronômio 26. Deus dando essa ordenança aos sacerdotes e dizendo, olha, quando o povo trouxer os dízimos e apresentar os dízimos, então vocês devem comer deles e se alegrar dele, juntamente com o estrangeiro, com o órfão e com a viúva. Então o dízimo era para mantimento dos sacerdotes, dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. Os estrangeiros era como se fossem aqueles refugiados dos dias de hoje, tá? Aqueles que, porque o seu país está em guerra, ou de repente está enfrentando uma miséria, então eles pegam ali uma embarcação e vão para outros países, às vezes até a embarcação naufraga, e lá eles são expulsos também, não são aceitos, são os estrangeiros, os refugiados. Havia naquela época também os estrangeiros que migravam de outros lugares e quando chegavam ali também não tinham posses. Mas Deus, que sempre se preocupou com os desamparados, veja que a viúva, ela tipifica alguém desamparado, o órfão tipifica alguém desamparado, o estrangeiro, alguém desamparado, e Deus, ele é com os menos favorecidos, ele se preocupa com os menos favorecidos, tá? Porque Deus é um Deus compassivo, um Deus compassivo. Bom, então, essa é a finalidade dos dízimos. Ora, nos dias de hoje, tá? A lei de Moisés, ela foi abolida. Mas antes, deixa eu falar aqui sobre um versículo, que é o versículo que mais tem dado respaldo para os pastores ensinarem a você sobre o dízimo. E esse versículo você já deve ter ouvido muito, que está lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 10. Não é verdade? Aonde está escrito lá, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja um mantimento na minha casa, e provai-me disso, provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então, você já ouviu muito esse versículo, e já leu muito esse versículo em Malaquias 3,10. Mas sabe qual é o grande problema disso? É que você, talvez até hoje, em 10, 15, 20 anos de igreja, só tenha lido de todo o livro de Malaquias, tá? De todos os capítulos do livro de Malaquias, que não são muito, tá? 4 capítulos apenas, você só leu ou só ouviu ser pregado na igreja, principalmente na Igreja Universal do Reino de Deus, esse único versículo. E o ensinamento que você recebe é que Deus está falando para você trazer nos dias, trazer os seus dízimos. Só que o profeta Malaquias, ele não estava falando para o povo. Nos 4 capítulos do livro, se você ler com atenção, você vai ver já que no primeiro versículo, do primeiro capítulo do livro de Malaquias, ele diz, este mandamento é para vós, sacerdotes. Você vai ver também no segundo capítulo, Deus dizendo, é para vós, sacerdotes. E no capítulo 3 também, é para vós, sacerdotes. Então, a repreensão de Deus através do profeta Malaquias
relacionado aos dízimos, tá? Era contra os sacerdotes. Ali eram os sacerdotes que estavam sendo repreendidos, e não o povo. E não o povo. Tá? Era o cuidado, ali estava, Deus estava falando acerca do cuidado, tá? Que eles não estavam tendo em oferecer para Deus o animal perfeito, o que não era cego, o que não era coxo, o que não era doente. Deus está falando ali com os sacerdotes. Então, leia o livro de Malaquias e você vai ver que quando o seu pastor ensina isso para você, ele está pegando uma pregação que foi destinada aos sacerdotes na época da lei, tá? E está ensinando você a cumprir aquilo, a praticar aquilo. Bem, quando veio o Senhor Jesus, ele veio com a missão. E a missão dele qual foi? A missão do Senhor Jesus foi trazer uma nova aliança. Uma nova aliança. Tanto é que ele reuniu os seus discípulos, tá certo? E ele disse o seguinte para os discípulos: um novo mandamento eu vos dou. Então Jesus já veio trazer um novo mandamento. Ele já veio ensinar ao seu povo a não viver mais na lei. Tanto é que ele veio como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morrer, derramar o seu sangue como expiação pelos seus pecados, pelos meus pecados. Ou seja, para que não houvesse mais necessidade desse cerimonial, de você ter ali, digamos, mediadores entre você e Deus. Tanto é que está escrito no Novo Testamento que há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Então, o único através do qual importa que sejamos salvos é Jesus Cristo. Somente através dele ele disse: eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então você não precisa mais hoje de um sacerdote para ir até Deus. Você não precisa e nem depende mais de mediadores. O Senhor Jesus, ele aboliu isso. Ele aboliu isso. E quando ali na cruz ele expirou e disse: está consumado, tá? Ali então passou a valer o Novo Testamento. Por quê? Porque ele, que foi o testador da nova aliança, do novo evangelho, tá? Do Novo Testamento, agora morreu. Lembra que eu falei no início do vídeo? Quando o testador morre, passa a valer o testamento. Enquanto Jesus ele viveu aqui na terra, até ele mesmo estava vivendo de acordo com a lei de Moisés, porque não existia outra lei até então. Então ele, que era da tribo de Judá, por isso ele é conhecido como leão da tribo de Judá, certo? Ele vivia de acordo com a lei de Moisés. Tanto é que uma vez ele curou lá um enfermo, não lembro se um paralítico ou um cego, mas acho que foi um paralítico. E depois que aquele paralítico foi curado, ele disse assim: agora vai e apresenta ao sacerdote a oferta que Moisés determinou. Então Jesus estava ainda debaixo dessa lei. Porém, ele veio para trazer uma nova lei, em uma nova aliança. Agora não mais no sangue de animais, agora no seu próprio sangue. Tanto é que quando ele reuniu os discípulos na Santa Sé, ele disse: recebi do Senhor que também vos entreguei, né? E ele fala ali o seguinte: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. A nova aliança. Então veja que Jesus deixou bem claro que ele veio trazer uma nova aliança, um novo mandamento, um novo ensinamento. Tá certo? Quando ele disse está consumado na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo de alto a baixo se rasgou. Que véu era esse? Era o véu do santuário. Porque só o sacerdote podia entrar no santuário. E as pessoas ficavam do lado de fora desse véu no átrio. Então esse véu separava
Esse véu fazia com que houvesse a necessidade de um intermediário, de um mediador. Então, quando Jesus, na cruz, ele disse está consumado, o véu do templo de alto a baixo se rasgou. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, a partir de agora, não há mais separação entre você e Deus. A partir de agora, você tem acesso ao Santo dos Santos, você tem acesso à presença de Deus. Você não precisa mais, não depende mais de sacerdote. Você pode ir direto a Deus através do Senhor Jesus, do sacrifício de Jesus, tá? Que é o caminho, que é o único mediador entre Deus e o homem. Você consegue entender isso? Ora, e como ele foi o testador dessa nova aliança, então, a partir do momento em que ele morreu, passou a valer. Então, hoje nós vivemos na época, não mais da lei, mas na época da graça, que quer dizer favor não merecido. Então, hoje não é mais por merecimento que nós nos relacionamos com Deus. Hoje é pela graça de Deus, através do sacrifício do Senhor Jesus. Tá? Bom, por isso nós vivemos na época da graça. Então, hoje você não precisa mais viver debaixo de obrigações, tá? De pesos que são colocados, fardos que são colocados nas suas costas, e alguém diz para você assim: olha, se você não der o seu dízimo, então está escrito aqui, olha, com maldição sois amaldiçoados. Vocês vão ser amaldiçoados. Deus diz aqui que vai amaldiçoar as vossas bênçãos, que vai mandar o devorador, o cortador, o migrador. Isso aí era no passado. Os gafanhotos, eles vinham sobre as plantações, destruíam as plantações. E no passado, Deus, ele dizia que era por falta desse relacionamento com Deus, tá? De submeter aos mandamentos de Deus. Mas hoje não há mais necessidade disso. Por exemplo, eu pergunto para você, e você pode perguntar ao seu pastor também, certo? Aonde o Senhor Jesus, que ensinou um novo evangelho, que trouxe uma nova aliança, um novo testamento, aonde ele ensinou sobre dízimo? Em nenhum lugar. Aí o seu pastor vai dizer assim, ele vai pegar um versículo da Bíblia, que tem lá o Senhor Jesus falando assim, que nós devemos, né, ou melhor, que nós devemos dar os dízimos do hortelã, do endro, do cominho, mas que também devemos praticar a justiça, o amor, a caridade. Bom, isso está distorcido. Primeiro, porque aí em nenhum momento mostra Jesus ensinando que deve-se dar o dízimo. Ali ele está repreendendo os escribas e fariseus e dizendo para eles: olha, vocês vivem falando sobre dízimo, 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 dízimo. A pregação de vocês é dízimo. Só que vocês abandonam o que para mim é mais importante, o que para o meu pai é mais importante, que é a justiça, tá? A caridade, o amor. Vocês deviam fazer essas coisas sem desprezar aquelas. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo para eles: olha, já que vocês querem praticar o dízimo, que pratiquem. Mas vocês não podem só praticar o dízimo sem abrirem mão, tá, de coisas que para Deus é mais importante. E o que nós vemos nas igrejas nos dias de hoje? Você vai num culto e lá você não sai sem um envelope de dízimo. Você não sai sem um ensinamento, sem uma mensagem sobre o dízimo. Não é verdade? E sempre colocando sobre você essa obrigação da época da lei de Moisés, da lei dos sacerdotes, da tribo de Levi. Tá certo? Ora, mas com essa mesma força, com essa mesma veemência que lhe é ensinado o dízimo, não é ensinado a você a prática do amor. Não só não é ensinado, como não é vivido dentro
de muitas igrejas. E a Igreja Universal do Reino de Deus, então, nem se fala. Não existe o amor. Você que é membro da igreja, você que é um obreiro da igreja, você que é um jovem da igreja, se um dia você precisar do amor, da caridade, da justiça por parte deles, você não terá. Guarde bem essas minhas palavras, porque você um dia irá se lembrar delas. Hoje talvez você até me critica. Hoje até você me vê como boca de Satanás, como muitos dizem. Não deixe Satanás usar a sua boca. Só que eu tenho convicção de que quem está usando a minha boca é Deus. E eu não pedi a ele para ele usar a minha boca. Eu estava no meu canto, quieto, já ali, sabe? E Deus, ele me buscou para fazer isso. Eu não tenho culpa. Reclame com Deus. E se é como você fala, que eu vou colher o que eu estou plantando, então vamos deixar o tempo passar. E vamos ver o que é que eu vou colher. Se eu colher coisas ruins, é porque o que eu estou plantando é ruim. Mas se eu colher coisas boas, como eu tenho certeza e convicção de que eu irei colher, é porque essa semente que eu estou plantando no coração de milhões de pessoas, tá? Foi uma semente boa. Que é a mesma semente que o Senhor Jesus veio trazer. Aliás, o problema da colheita está na semente. Se ela é boa ou se ela é uma má semente. Tá certo? Bom, então o que ocorre? O que ocorre? O Senhor Jesus, ele nos trouxe esse novo mandamento, essa nova aliança, esse novo ensinamento. E hoje ele não quer que nós venhamos viver mais debaixo da lei. Hoje ele quer que nós venhamos viver na graça. E quando você aceita praticar a lei, você está negando o sacrifício de Jesus na cruz. Você está rejeitando a nova aliança que ele veio trazer. Aí alguns dizem assim, mas então o senhor quer crer só numa parte da Bíblia? Não. Eu creio na Bíblia como um todo. Eu creio no Velho Testamento também. Tá? Eu creio que tudo o que está escrito ali aconteceu de fato. Eu creio que Deus libertou o seu povo do Egito com mão forte. Eu creio que Deus submergiu nas águas do Mar Vermelho a Faraó e todos os seus cavalarianos. Tá? Eu creio no Deus que foi com José, de escravo tornou governador. Eu creio no Deus que foi com Davi, o tornando rei de Israel. Eu creio nesse Deus. E em todos os relatos da Bíblia, do Velho Testamento. Tá? Porque a palavra de Deus é a história, tá, contada, que faz com que nós venhamos conhecer esse nosso Deus e tudo o que ele fez. Como com mão forte libertou o seu povo, como foi com Josué, como derrubou as muralhas de Jericó. Tá? Mas essa história não parou lá no passado. A história foi contada, certo? E foi contada depois vindo Jesus, tá? E não revogando a lei, porém mudando. Ele mudou. Tanto é que os 10 mandamentos foram resumidos em 2 na nova aliança, que é amar Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Claro, porque se você hoje pratica essas 2 coisas, você não vai matar o seu próximo, você não vai adulterar, você não vai furtar, porque o que você não quer para você, você não quer para o seu semelhante. Então os 10 se resumem em 2, no Novo Testamento, através do novo Evangelho do Senhor Jesus. Então você precisa entender isso. Não é que nós criamos hoje só no Novo Testamento. Não, eu creio no Velho e no Novo. Só que as práticas do Velho não há mais necessidade, porque era a lei. A Bíblia não parou no Velho. A Bíblia deu sequência e veio o Novo. Se você não crê na Nova Aliança, se você não crê na graça, no favor imerecido, então você não crê em Jesus. Então você não tem salvação. Porque a condição para que você seja salvo é crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então se você não crê no que Jesus veio nos trazer, você não tem salvação. Você vai para o inferno dando dízimo e tudo. Essa que é a realidade. Me desculpa a minha franqueza.
Um dia eu acreditei nessa mentira, eu preguei essa mentira, eu levei você, talvez que participou de uma reunião minha, a acreditar nessa mentira, mas porque eu acreditava também que era uma verdade. Mas o lugar onde eu conheci o Evangelho, que foi a Igreja Universal do Reino de Deus, só me ensinava um versículo. Nunca me mostraram o livro de Malaquias na sua totalidade. Era só um versículo. Nunca me ensinaram que, na época da lei, havia uns sacerdotes que estavam debaixo da ordem do sacerdócio de Levi. Mas aí veio Jesus. O Senhor Jesus, ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Por isso ele é chamado leão da tribo de Judá. E como sendo da tribo de Judá, ele não podia ser sacerdote na ordem de Levi. Então o que aconteceu com Jesus? Ele se tornou sacerdote, ou melhor, sumo sacerdote, na ordem de Melquisedeque, rei de Salém. Por quê? Porque Melquisedeque veio antes da lei. Tá? E Jesus, o sacerdócio de Jesus, que é sumo, quer dizer, acima de todos os sacerdotes, não podia ser na lei, ele não queria mais que fosse na lei. Tá? Você pode ver isso aí na sua Bíblia. Existem vários versículos, eu vou colocar aqui embaixo desse vídeo alguns versículos que mostram, que falam sobre isso. Sobre Jesus como sacerdote na ordem de Melquisedeque. Então, você a partir de hoje está desaprendendo tudo que você aprendeu de uma forma errada. Então você não é mais obrigado a dar dízimo. Não sou eu que estou falando. Não é segundo Natan Silva, é segundo o sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque, chamado Jesus Cristo. Aí o que a Igreja Universal do Reino de Deus tem feito? Ela tem, digamos assim, ignorado tudo que Jesus ensinou, porque não é conveniente esse evangelho para eles, porque se eles pregam o evangelho de Jesus como tem que ser, tá? Então nesse evangelho de Jesus não há dízimo. Jesus não ensina sobre dízimo. Ele não ensina sobre dízimo. Tá certo? Procura na sua Bíblia onde que Jesus fala sobre dízimo no Novo Testamento. Não tem. Não tem. Agora, o que você... Aí você pergunta para mim, mas então como é que eu vou fazer agora? Como é que eu faço para ajudar a igreja? Bom, você pode fazer as suas doações. Então você quer separar ali do seu rendimento, daquilo que Deus tem lhe dado, tem lhe abençoado, você reconhece isso. Então você separa ali uma oferta, mas uma oferta de amor, uma oferta espontânea. Por isso que está escrito lá na Bíblia, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então tem que ser espontaneamente com alegria. Então você separa uma oferta. Aí quanto você quer separar de oferta? Aí você que sabe. É 1%? É 2%? É 3%? É 10%? Você separa essa sua oferta, tá? E você ajuda a igreja. Só que, o que é a igreja? Você lembra que eu falei para que servem os dízimos? Para ajudar o órfão, o estrangeiro, a viúva, tá? E aqueles sacerdotes que não têm posses. Eles não têm bens. E porque eles não têm posses, porque eles não têm bens, então esses, tá, vivem na dependência ali de Deus e para o serviço exclusivo da obra de Deus. Então, uma parte desse dízimo pode ser ali reservada para o mantimento do pastor e da sua família. E como também para o templo, que é comprar uma cadeira, comprar um som, pagar um aluguel, mas não fazer o que nós temos visto hoje. Comprar emissoras de televisão, comprar jatos, ver ali as esposas, assim como os filhos e filhas dos bispos e pastores, luxando com as doações do povo. Bolsas de 20, 30 mil dólares, vestidos caríssimos, que você, tá, que ajuda com amor, não usa, não tem para você, mas você patrocina isso através das suas ofertas. Eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. O próximo vídeo que eu vou gravar, eu vou falar sobre isso. Então, essa é
uma mentira que um dia eu acreditei e que fiz você acreditar. Mas que a partir de hoje você só vai acreditar ou continuar acreditando se você quiser. Tá bom? No próximo vídeo eu vou falar sobre outra mentira que um dia eu acreditei e que fiz você acreditar. O objetivo? Abrir os seus olhos e ajudar você. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tá bom? Você que tem assistido os meus vídeos, tem gostado, dá um like aqui embaixo, curta, compartilhe com o maior número de pessoas possível para que essa verdade chegue até elas. Envie para um amigo esse vídeo seu, indique o nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se. Eu estou preparando um material exclusivo só para as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal. Então, se você desejar participar, ter acesso a esse material, inscreva-se, tá certo? Eu estou preparando com muito carinho para todos vocês. Um forte abraço a todos e saibam que os melhores anos da sua vida ainda virão.